Shalom, shalom, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma live aqui. Hoje falando sobre propósito, chamado. Boa noite. Kika, Isaac. Só um instante, gente. Eu só vou fazer um ajuste aqui no meu fone. De volta. Deixa eu chamar o Marcos aqui. Aí, Shalom. Tudo Agora bom, meu sim. amor? Tudo bem. Faz 2 minutos que eu te vi. E aí, pessoal, como vocês estão? Quais as expectativas para hoje? Comentem aí. O senhor tem falado ao seu coração a respeito de hoje, amor? Vou chamar de amor aqui. Tá bom. Shalom, pessoal. Bom, para quem não me conhece, quem tá entrando aí, sou o Marcos, sou esposo dessa mulher maravilhosa, sou pastor e, bom, decidimos fazer essa live em conjunto hoje para trazer esse assunto que é tão especial, que é identidade, propósito, chamado ministerial. É um assunto que pega na vida de muito crente. Muito crente não sabe discernir seu chamado em Deus, não sabe qual que é o seu propósito. Então, nossa intenção com essa live é tentar desmistificar algumas coisas que são plantadas na nossa mentalidade durante toda a nossa vida, né? E é essencial a gente entender nosso propósito. Primeiramente, propósito. Já posso começar a falar assim? Manda ver. Glória a Deus, então. Deixa eu só me apresentar, então, antes de Tá entrar bom. no tema. Para quem também não me conhece, que não tenha visto da semana passada, sou a pastora Thalita, sou esposa do pastor Marcos e faço parte aqui do Ministério Chaves do Reino, sou uma das pessoas que está aí junto com o time para ensinar a palavra de Deus. Então, vamos em frente. Pode continuar. Amém. Então, bom, primeiramente, as pessoas costumam ter uma confusão muito grande em relação a chamado e a propósito, né? Chamado e propósito. Porque a gente fala muito, como cristãos, a gente fala muito sobre chamado, qual que é o seu chamado, o que Deus te chamou para fazer, mas propósito é uma coisa e chamado é outra. O propósito é algo que está mais relacionado com o que você nasceu para fazer. O propósito está relacionado à sua missão, a missão da sua vida. A gente pode pegar alguns exemplos na palavra. Vamos usar a vida do próprio Jesus. Jesus ele tinha um propósito muito bem desenhado, né? Jesus ele tinha essa essa missão que era reconciliar o homem com Deus. Essa foi a missão de Jesus na Terra. Então podemos categorizar aqui de alguma forma que o propósito de Jesus era se entregar na cruz, era reconciliar o homem com Deus, era tornar possível que o homem pudesse ter relacionamento com Deus. Essa foi a missão da vida de Jesus. Porém, ao longo da vida de Jesus, desculpa, nós vemos Jesus desempenhando várias coisas, né? Então, Jesus ele pregou a palavra, Jesus ele curou,
Jesus ele libertou, Jesus ele foi crucificado. Então, isso está mais relacionado a chamado. Então, vamos lá. Propósito é a sua missão de vida. Desculpem. Propósito é a sua missão de vida. Propósito é aquilo que você nasceu para fazer. É aquilo que queima no seu coração, é aquilo que é a sua missão de vida. Agora, chamado são aquelas coisas que o Senhor te chama para desempenhar, para cumprir o propósito. Certo? Certo. Então, agora falando de chamado. O que é chamado? Então, são as coisas que nós vamos desempenhar buscando, visando o propósito. Eu queria, assim, dar exemplos mais claros, né? Qual que é o meu propósito? Eu tenho, assim, uma clareza muito grande daquilo que é o meu propósito. Qual que é a minha missão de vida? Desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a minha caminhada com Deus, eu tenho uma coisa muito clara. Eu sou um adorador. Eu sou adorador. Eu nasci marcado para ser adorador. Na realidade, esse é o propósito de todo cristão. Esse é o propósito de toda a humanidade. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Nós fomos criados para ter relacionamento com Ele. Mas, dentro disso, que é o propósito primário de toda a humanidade, tem o seu propósito de vida. E o meu propósito de vida é adoração. Cara, como eu nasci numa casa, numa família que já servia ao Senhor, né? O famoso berço evangélico, né? Eu já nasci numa casa que tinha essa cultura de reino, então eu consigo me lembrar, assim, da minha infância da minha memória mais antiga, eu cantando e adorando. Assim, é incrível. Eu tenho lembranças, por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo, fui selado pelo Espírito Santo, como você queira chamar isso. Eu recebi o dom de línguas também quando eu tinha uns 5 aninhos de idade, mais ou menos. E foi num culto na minha casa, era um culto doméstico. Então, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã ainda não era nascida. Nós estávamos em casa, orando, e daqui a pouco eu lembro de começar a falar em línguas. E é engraçado, de repente você pode se questionar, como você sabe que você recebeu o dom de línguas? Cara, quando você recebe, você sabe. Você sabe. Eu tive uma convicção muito forte do Espírito Santo. Enfim. E assim, as minhas brincadeiras de criança era pegar uma vassoura na mão e fingir que eu estava tocando violão, era pegar uma colher e fingir que eu estava cantando na igreja louvores. Brincar de curtinho, né? Brincar de coutinho. Essa era uma das minhas brincadeiras preferidas. Irmãos, eu não estou me colocando numa posição de santo aqui, não, tá? Mas é por quê? Por que isso? Porque era a cultura da minha casa. Eu praticamente morava na igreja. E na realidade, por muitos anos na minha infância, meus pais eram zeladores, moravam na casa da igreja. Então, eu realmente morava na igreja, né? Então, e aí eu tenho essas lembranças assim muito fortes na minha vida. E eu pude crescer nesse ambiente. Então, as minhas brincadeiras eram voltadas para isso. Eu jogava muita bola, mas eu gostava muito de brincar, de ser crente, né? E a minha maior alegria era cantar. A minha maior alegria era adorar ao Senhor. E eu desenvolvi isso muito cedo na minha vida, tanto é que com
13, 14 anos de idade, eu já era músico na igreja. Mas ao longo da vida, eu fui desenvolvendo essa carreira dentro da igreja, adorando, servindo, e com o passar dos anos, o Senhor foi desenvolvendo novas coisas. A gente começou a dar aula de adoração, a gente começou a pregar sobre adoração, ensinar sobre adoração, ativar uma geração sobre adoração, sobre ministério profético, esse é o propósito da minha vida. Mas, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo um chamado, um sacerdócio sobre adoração, sobre profético. Então, nas aulas que a gente dá de adoradores, eu costumo falar muito sobre isso, que eu tinha muito claro na minha vida que eu nunca, nunca, nunca ia querer ser pastor. Por quê? Eu vi os meus pais sendo pastores e o quanto eles sofreram sendo pastores. Então, eu tinha essa marca na minha vida, não vou ser pastor. Mas Deus desenvolveu o chamado pastoral na minha vida. E isso é um chamado. Pastoral é um chamado na minha vida. O adorador é um chamado na minha vida. O músico é um chamado na minha vida. O ensino é um chamado na minha vida. Mas quem eu sou? Eu sou um adorador. Tá bom para uma introdução? Bela introdução, dá para começar. Não dá para começar daí. Uma pergunta um tanto quanto polêmica, que talvez apareça aqui, enquanto o pessoal ainda está tímido e não fez tantas perguntas, quando a gente olha para chamado, muitas vezes as pessoas só pensam na igreja, mas não necessariamente todo chamado é dentro do ministério, né? Porém, todo propósito, eu creio que sim. Se você puder discorrer um pouco sobre isso, qual que é a sua opinião, e aí eu complemento aqui também, depois eu posso trazer um pouquinho do meu histórico, enfim. Uhum. Bom, eu já estava até pensando que isso ia surgir também. Sim, muitas vezes tem até um texto do John Bevere sobre isso, né? Que ele conta uma ilustração de duas pessoas que estão diante do Senhor salvas, mas eles estão diante do Senhor para ser julgadas, para receber o galardão, né? E assim, era um homem que ele foi um pastor e ele teve uma igreja assim gigante de 10 mil membros e assim a igreja dele fez um verdadeiro assim, digamos, um estrago no inferno, né? Uma igreja muito poderosa, uma igreja muito avivada, muito muito poderosa. E aí, ao ser julgado, o Senhor fala para ele: olha, eu não te chamei para ser um pastor. Eu não te chamei para desempenhar essa função na terra. Eu chamei você para ser um empresário. E eu depositei uma habilidade tão grande em você que você movimentaria milhões e milhões em riquezas, milhões e milhões, e você poderia sustentar missionários que iriam ganhar todo o continente da África. E aí vem a segunda pessoa, que era uma simples dona de casa. E essa dona de casa se apresenta ao Senhor aquilo que ela fez, que foi criar os filhos dela. Ela tinha 2 filhos, um filho e uma filha. E ela os criou na presença de Deus, com os valores de Cristo, com ensinos bíblicos, né? Muito simples. E aí o Senhor chega e fala para ela: filha, você vai receber o maior dos galardões.
Por quê? Porque ao criar os seus filhos com a excelência com a qual eles foram criados, eles ganharam milhares, milhões de almas para o Senhor. Então, qual que é o sentido dessa ilustração? No primeiro cenário, aquele pastor, ele não foi chamado para desempenhar uma função eclesiástica. Não foi chamado para ser um pastor. Ou ele poderia sim ter um chamado pastoral, mas não para ser exercido dentro da igreja, mas para discipular pessoas, para trazendo para o vocabulário de hoje, para mentorar pessoas, né? O Isaac está perguntando, cada um dos seres humanos tem um chamado? Sim, cada um dos seres chamados, cada pessoa tem um chamado específico, a gente vai entrar nisso. Deixa eu só completar a ideia aqui. Então, nesse primeiro caso, ele foi chamado para ser um empresário, ele foi chamado para movimentar riquezas para o reino, né? E assim, na nossa vida, nós precisamos identificar qual que é o nosso, primeiramente, o nosso propósito, e a gente pode falar, discorrer sobre isso, como identificar o nosso propósito. E no segundo cenário, a mulher que ela, se você for observar bem com o que a gente disse, ela não tinha um chamado eclesiástico, um propósito eclesiástico. Ela tinha um chamado também que era dentro da casa dela. Então, é interessante, né? É apresentado uma pessoa que operou no sacerdócio, no eclesiástico, e não deveria fazer, e alguém que deveria fazer algo que estava fora do chamado eclesiástico e fez bem. E aí Deus diferenciou, né, nesse caso, o galardão de ambos. E aí nós precisamos identificar na nossa vida se nós estamos no chamado, no chamado correto. Eu diria um propósito, mas você pode estar dentro do seu propósito, mas vivendo o chamado errado. Então, você quer falar um pouquinho sobre isso, meu amor? Sim, e depois até comentar um pouco sobre a cultura que a igreja acaba tendo em priorizar o ministério muitas vezes e deixar ser negligente com outras facetas da nossa responsabilidade aqui enquanto sacerdócio também da família, né? O que eu vejo assim em relação a chamado e propósito, eu acredito que propósito é como se fosse um destino, é algo que é como se fosse o fim das contas. Se eu fosse ler o livro da minha vida de trás para frente, qual seria o capítulo final? Onde eu estaria? Qual que é onde é o alvo que eu quero alcançar? E eu vi uma estratégia, inclusive, que não tem nem tanto a ver com o tema aqui, mas foi algo que me lembrei agora. Eu tenho bastante dificuldade, às vezes, de estabelecer um passo a passo para chegar até uma meta. Né? Isso é uma condição minha, estou em tratamento em relação a isso, inclusive, mas essa é uma dificuldade que eu tenho, de traçar uma meta e os passos para chegar até lá, e muitas vezes eu me sinto perdida. E aí eu vi alguém ensinando, faça o caminho inverso. Olhe primeiro para onde você quer chegar. O que você como você é, quem é essa pessoa que está lá no fim da jornada, quem são os amigos dela, o que ela faz, o que ela convive, do que ela se alimenta, onde ela trabalha, como ela, enfim, qual que é a vida dessa pessoa. E a partir disso você vai saber quais são as coisas onde são necessárias investir o tempo, investir o nosso esforço para que tudo isso aconteça. E naturalmente o nosso propósito está ligado ao nosso chamado, porque senão não faria sentido.
Nós nunca teremos um chamado totalmente desconectado do propósito. Sempre ele vai vai ser uma semente. Os chamados são como sementes para que o fruto seja o propósito. Então, eu acredito na correlação muito forte desses dois temas. Eu não consigo desconectá-los. No entanto, eu também sou de berço evangélico, né? E durante todos esses anos, desde muito pequenininha, eu aprendi que em muitos locais que eu passei, não todos, mas em muitos locais onde eu passei, a gente aprende que a gente tem que colocar a nossa prioridade na igreja. A gente aprende que a nossa maior dedicação, nosso melhor esforço, nosso melhor fôlego tem que ser uma oferta ao Senhor dentro da igreja. E aí, olhando para esse espectro do que você tinha falado do vídeo, que eu inclusive acho fantástico, fica até a sugestão aí para depois você postar, deixar aí no Giz do Foco para o pessoal ver. Quando a gente olha para esse cenário onde uma mãe foi usada para educar dois jovens que alcançariam multidões, se ela tivesse seguido a cultura onde a gente coloca que a pessoa só é útil se ela estiver servindo na igreja, né? Se ela tiver um cargo, se ela tiver uma função. E assim, não tem problema nenhum servir na igreja, mas nem todos foram chamados para isso. E é por isso que muitas vezes a gente acaba vendo pessoas que não têm o dom, não são chamadas, não têm habilidade, ou até têm uma certa habilidade, mas elas não conseguem se realizar, elas não conseguem frutificar, porque elas estão derramando as sementes que elas têm no solo errado. Então, aquele tipo de semente é para outro tipo de solo. Então, não vai dar o mesmo tipo de fruto, a mesma qualidade de fruto. Pode ver que, para quem é pai de planta aí, né? Cada plantinha tem o seu jeitinho, né? Cada plantinha tem a sua forma de ser regada, de ser adubada, de ser cuidada. E você não pode tratar todas da mesma maneira. Da mesma forma, somos nós. Nós não podemos simplesmente colocar todos os crentes num único barco e considerar que todos nós teremos a mesma trajetória, os mesmos chamados e o mesmo propósito, né? Eu acredito que isso é algo muito individual e que já passou da hora da igreja entender e ensinar sobre isso, que existem propósitos eternos também, tão nobres quanto, e que são construídos dentro de casa. Muitas vezes, um jantar com a sua família pode ser um momento onde você está dentro plenamente da vontade de Deus. Muitas vezes, um passeio com o seu filho pode ser um momento onde você está na plenitude do chamado de Deus. Então, é importante também desvencilhar, por mais que a gente esteja falando de identidade ministerial, pode ser que o ministério de alguns aqui seja família, pode ser que o ministério de alguns aqui seja o governo, seja as mídias, e, gente, tem espaço para todos. Que o Senhor capacite cada um de nós para discernir onde é esse terreno que nós devemos depositar nossas sementes e que nos ensine também a forma de cuidar, de cultivar. A palavra culto vem de cultivo, né? Culto, cultura, tudo isso vem de cultivo, ou seja, é algo que você precisa fazer, mas não é uma coisa instantânea. Você precisa ter um cuidado, você precisa ter um zelo, você precisa das ferramentas certas, é necessário dedicação. Um culto só é efetivo quando ele é algo que você cultiva fora da igreja. Então, enfim, se quiser comentar um pouquinho aí, fique à vontade também. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito, muito forte. Essa questão do culto, né? Você falando, eu lembrei de Gênesis, né? Quando Deus planta Adão e Eva no jardim, a missão deles era encher a terra, dominar a terra, cultivar a terra. Então, a missão
de Adão era cultivar a terra e trabalhar a terra. Eu vou além. Uma das missões de Adão era dar identidade. Então, quando o homem ele é colocado no jardim, a intenção de Deus era que ele, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a partir de Adão e Eva seria imagem e semelhança de Adão e Eva, né? E a missão, o propósito de toda a humanidade seria cultivar, seria cultuar a Deus através de tudo que fizessem. Então, trazendo para esse lado, eu começo a pensar assim na trajetória dos homens de Deus na palavra, né? E aí, falando de identidade, né? Que não tem como, não existe possibilidade de você viver propósito sem ter identidade firmada. E aí, para você que não esteve na live da semana passada da pastora Thalita, eu te convido, vai lá no Instagram do Chaves do Reino e assiste essa live, que foi muito, muito poderosa. Mas falando um pouco mais sobre identidade, não tem como você viver o seu propósito em Deus sem saber qual que é a sua identidade. A identidade primordial é você é filho de Deus. Você foi criado para ser filho de Deus, imagem e semelhança daquele que te criou, né? Você foi criado para isso. E se você não vive essa paternidade na sua vida, logo você não consegue acessar aquilo que é o propósito que Deus desenhou para sua vida, que é o seu, a gente costuma chamar de destino profético, né? Baseado lá em Salmo 139, versículo 16, se não me falha a memória, que há um livro no céu onde estão escritos todos os dias da sua vida. Então você não consegue acessar aquilo que Deus escreveu a seu respeito, aquilo que Ele planejou para a sua vida, sem que você tenha identidade firmada. E aí, vamos analisar um pouquinho da vida de Jacó, né? Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú, ele era o segundo filho, Esaú era o mais velho. Então, eles não eram gêmeos idênticos, a Bíblia sugere que eles tinham diferenças físicas, né? Tanto que, quando eles nasceram, a palavra profética que veio sobre a vida de Jacó era que ele seria maior do que o seu irmão, que era o primogênito. Não é isso que está escrito? Leiam Gênesis. Então, Jacó, ele foi criado com o propósito de governar sobre o seu irmão. Mas, o que acontece? Sua mãe incentiva, quando seu pai já estava no fim dos seus dias, cego, incentiva Jacó a roubar a primogenitura do irmão, para que se cumprisse a palavra de Deus, horas, né? Então, primeiro ele vai lá, engana o seu irmão Esaú, ele volta de uma caça faminto e ele prepara um guisado lá, falar das lentilhas, né? E a troco de sua primogenitura. Poxa vida, é brincadeirinha, né? Brincadeirinha. E aí, Nada demais. nada demais, nada demais. Mas uma palavra foi liberada no mundo espiritual. Então, ele começa ali a agir na força do próprio braço para herdar aquilo que Deus prometeu. Mas as promessas de Deus vêm no tempo de Deus, não no nosso tempo. Quando você quer acessar alguma coisa
pela sua própria força, pela sua própria inteligência, porque você é o bonzão, porque você é o cara, e você começa a querer acelerar aquilo que Deus estabeleceu para o futuro, você age na sua força e a única coisa que pode acontecer disso é um fruto maldito. Então, ali nos últimos dias, Isaac chama o seu filho para receber a sua herança, né? Que a herança mais preciosa, é lógico que ela vinha com riquezas, mas a herança mais preciosa era a palavra profética do pai. O que o pai determinasse sobre o filho, assim seria. E assim é. Então, isso é uma chave, tá? Isso é uma chave. Pega isso. Você dá destino para os seus filhos, sejam filhos naturais, sejam filhos espirituais. Aprenda a profetizar bênçãos. E aí, seguindo, ele se disfarça lá do seu irmão, coloca pelos, porque Esaú era muito peludo e tal. E aí ele recebe a primogenitura no lugar do seu irmão. E aí o que acontece? Quando ele recebe a primogenitura e dá o pé. Ele sai fugido, porque ele recebeu alguma coisa que não era para ele. Então, aqui tem revela muito do caráter de Jacó. Então, quando passa-se o tempo e tal, ele sai fugido, tem que ir lá para Labão, e ele fica 21 anos trabalhando para Labão, para casar com as suas filhas. Enfim, vocês conhecem a história. E aí, em um dado momento, quando ele está prestes a se reconciliar com seu irmão, ele encontra o anjo, né? Que ali é uma representação da pessoa de Jesus. E eles ficam lutando, né? Por um tempão, uma noite inteira. E aí, no fim, Jesus pergunta para ele: quem é você? E aí, ele, diante de Jesus, ele não consegue esconder sua verdadeira identidade. Ele não consegue esconder quem ele realmente é. E ele fala: eu sou Jacó. E a partir daí, acontece a mesma coisa que aconteceu com Pedro lá no Novo Testamento. Eu até separei um texto aqui, que é Colossenses, espera aí, que é muito interessante. Colossenses 3. Ó, o que está escrito em Colossenses 3? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ok. Esse último trecho do texto, a sua vida está escondida em Cristo. Sua vida está escondida em Deus. E aí, quando Jacó, ele fala quem ele é, quem ele realmente é, quem... Sabe? E aí, Deus muda o nome de Jacó. Você não será mais chamado Jacó. Você será chamado Israel, né? Que Jacó significa o suplantador, Israel, príncipe. E aqui a palavra do Senhor realmente tem validade na vida dele, porque ele recebe uma palavra do Senhor. Então, a verdadeira identidade faz com que a gente viva o nosso verdadeiro propósito. Porque se você está desalinhado da sua identidade, você não consegue viver propósito. Você não consegue acessar o seu destino e você não consegue desempenhar o seu chamado. Então, uma vez
que você entendeu quem você é em Deus, Deus revela para você seu propósito de vida, qual que é a sua missão em Deus. E aí você estará habilitado para viver promessas. Sua vez. Meu Deus, é incrível, né? Como a palavra do Senhor fala conosco. E existem tantos segredos, né? É como se fossem. Não sei se vocês já viram geodos, né? Mas são aquelas pedras preciosas que ficam incrustadas no meio das outras pedras, assim, nas cavernas. E quando o minerador vai lá e ele vai extrair as pedras preciosas, elas estão em meio a pedras comuns. E na palavra, eu creio que toda palavra é preciosa, mas existem tesouros escondidos que a gente precisa realmente minerar, como se fôssemos um minerador, né? É impressionante. Uma coisa que. Aliás, antes de eu continuar, eu quero saber se vocês têm dúvidas, se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem saber alguma coisa em relação a esse tema, porque a ideia aqui é que seja realmente uma conversa e não apenas o nosso bate-papo. Até para vocês saberem, eu e o Marcos, a gente conversa demais em casa. É uma cultura que a gente tem já desde sempre e acho que só aumenta. E é muito incrível como a gente consegue chegar a novas ideias e novas revelações, porque nós não fazemos isso sozinhos, né? Nós convidamos o Espírito Santo a estar aqui. E eu acabei que nem orei no começo da live, a gente acabou esquecendo, mas já estabelecendo aqui que o Espírito Santo está entre nós e que é ele que governa essa live, é ele que traz toda a mensagem, toda a palavra que será liberada como uma flecha sobre aqueles que estão aqui conectados e os que vão assistir depois de novo, que fique registrado aqui. O Espírito Santo é aquele que conduz todas as coisas e é ele que traz o melhor das nossas conversas, geralmente. E é como eu tô me sentindo como se eu estivesse aqui na minha casa, na minha sala, conversando com o meu esposo sobre essas coisas do reino e é algo que a gente pratica e a gente se sente muito feliz em poder dividir com vocês, porque podem parecer palavras simples, mas foram coisas que transformaram nossa vida. Lá atrás, a gente achava que o chamado e o propósito estavam ligados apenas a um cargo e todo o resto da sua vida, pelo menos foi o que a gente foi ensinado, tá? Não que a gente concordasse com isso. Que todo o resto da sua vida meio que servia para retroalimentar aquilo que você foi chamado, o teu propósito. Então, por exemplo, se você tem um emprego, nada mais é para você ter um sustento para você continuar a fazer a tua obra. Se você tem enfim, se você mora em tal lugar, nada mais é de um abrigo, às vezes até temporário, que pode ser uma forma de se sustentar até chegar ao... E assim vai. Mas a palavra é muito clara. Ainda em Colossenses 3, 23 a 24, diz assim, e essa é uma palavra que eu levo no meu coração sempre. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, quem vocês estão servindo. E ele não fala assim, quando vocês servirem na igreja, façam de todo o coração. Ele não fala, quando você estiver trabalhando, faça de todo o coração. Quando você estiver fazendo X, Y ou Z, faça de todo o coração. A palavra diz tudo o que fizerem. E quando a gente começa a encarar isso como pequenas partículas do nosso chamado, então a louça que eu lavo na minha casa é para a glória de Deus. O chão que eu vou varrer é para a glória de Deus. Se eu vou fazer uma apresentação para milhões de pessoas, é para a glória de Deus. Se eu vou vender uma água na esquina, é para a glória de Deus. O fogo que arde dentro de nós, ele se acende. As coisas mudam de perspectiva.
E mesmo as pequenas ações que são como os pequenos passos, né, em direção ao propósito, eles começam a fazer mais sentido. Então, a gente falando aqui, né, poxa, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de chamado, de destino profético, são coisas como se a gente só fosse viver lá no futuro. Mas cada passo que a gente dá hoje pode determinar se a gente está indo ou não em direção ao caminho certo. Se a gente está ou não adorando o Senhor em tudo que a gente faz. E eu acredito que o principal segredo para cumprir o chamado do Senhor é obedecer. E para obedecer, você tem que saber o que ele está falando. É necessário ouvir para então obedecer. E uma vez que a gente para escutar o Senhor, uma vez que a gente para obedecer a palavra de Deus, fica mais fácil da gente afastar da nossa vida aquilo que está atrasando o nosso propósito. E isso podem ser, inclusive, pessoas, que é algo triste, mas é uma realidade. Não por mal, mas porque as pessoas às vezes não têm uma visão holística daquilo que Deus tem colocado sobre você. As pessoas não sabem a tua história ao todo, elas não sabem o que Deus fala com você no seu secreto, no seu quarto, elas não sabem como Jesus olha para a sua vida e te vê lá na frente. E muitas pessoas se movem pela necessidade e não pelo propósito. Então, vou dar um exemplo da igreja aqui, mas se aplicar a qualquer coisa. Imaginem que nesse momento, na minha igreja, está precisando de alguém que mexa no som. E aí eu falo, olha, o Marcos sabe mexer no som. Mas o tempo que ele vai investir nisso, e não tem problema nenhum ele fazer, tá? Não é isso. Mas talvez, nesse tempo, não seja ali que Deus espera a dedicação dele. Então, é importante também lembrar que quando a gente fala de propósito, a gente não pode se mover por necessidade. A gente tem que se mover pela fé. Então, quando a gente está traçando esse caminho junto com Jesus, do que nós vamos executar para a glória dele, é importante que a gente não se prenda à nossa condição, às necessidades do ambiente que nós estamos. E isso foi algo que eu vivi muito fortemente, porque assim, eu não venho de uma família de sacerdotes. Eu, Thalita, cresci numa casa onde tinham, muitos anos atrás, meus pais foram diáconos e tal, mas quando eu comecei a entrar numa idade de entender as coisas e poder servir a Deus, eu não tinha a mesma escola que o Marcos, por exemplo. Eu não morava na igreja, eu não tinha pais que eram sacerdotes dentro da igreja mais, eles já não trabalhavam mais na igreja. Então, para que eu tivesse um modelo ali do que fazer, eu tinha que olhar para fora, eu tinha que olhar para as pessoas que eu via no culto e contar que Deus ia se manifestar e falar comigo através daquelas pessoas para eu poder me espelhar e pensar, puxa, eu acho que é isso que Deus me chamou. Porque senão eu teria seguido o mesmo caminho, né, dos meus familiares. E não tem problema nenhum, cada um seu chamado. Mas eu tenho certeza que uma das coisas que Deus chamou, por exemplo, a minha mãe, foi para nos educar dentro dos caminhos do Senhor. Por mais que ela não fosse mais uma pessoa com um chamado ministerial, ela foi a pessoa com um chamado mais mestral que eu já vi na vida. E ela trouxe esse encargo para mim, principalmente, de uma forma muito especial. E eu quero um dia conhecer metade do que ela sabia de Bíblia. Nossa, é meu sonho, porque realmente ela se dedicava demais ao Senhor, era um exemplo. Então, pode ser que alguns de vocês até olhem para a realidade onde vocês estão, e aí fazendo a ponte com a necessidade, né? O ambiente, tudo mais. Quando a gente olha para a nossa necessidade, para a nossa vivência, para o lugar onde nós crescemos, para o ambiente, para a nossa família, pode ser que a gente não coloque alguns muros,
entre nós e o nosso propósito. Só que esses são muros que não precisam estar lá, porque nosso Deus é poderoso, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele pode todas as coisas, ele pode transformar a vida de qualquer um. E assim como fez na palavra, né? Olhem para José. Ele estava lá no meio da família dele, um belo dia ele foi... Os próprios irmãos colocaram ele numa situação onde ele se tornou escravo. Então, foi no contexto familiar que ele sofreu tudo isso, mas no dado momento ele estava apto e foi um governador. Então, assim, o nosso passado, o nosso ambiente não necessariamente determinam o nosso futuro e o nosso propósito. É importante frisar isso. Tudo aquilo que Deus vem depositando nas nossas vidas, e até mesmo o nosso testemunho, até mesmo as dificuldades que nós tivemos, muitas vezes estão ligadas assim ao nosso propósito, ao nosso chamado. Então é importante, quando vocês orarem sobre isso, pensarem, meditarem no Senhor, não colocar apenas os olhos naturais sobre isso, porque propósito é algo muito sobrenatural e precisa ter essa mãozinha do Senhor. A gente não consegue sustentar um propósito apenas com a força do nosso braço. Certo? Certíssimo. E aí eu quero te perguntar, como faz a gente primeiro descobrir? Vamos começar pelo propósito. Como que a gente consegue mapear a nossa vida? Qual que é o nosso propósito? Que pergunta difícil, mas muito importante. Eu quero que você me complemente aqui. Eu vou falar com base na experiência que o Senhor tem feito conosco, né? Comigo. Geralmente, o nosso propósito, ele é o fruto, como eu havia dito lá no começo. E as sementes, elas têm são o chamado, né? Essas sementinhas a gente vai recebendo ao longo da vida e são habilitações do Senhor. Então, dificuldades que nós passamos são uma habilitação do Senhor para que a gente possa governar sobre determinadas situações que foram vencidas com a ajuda dele. Dons espirituais, dons naturais também. Tudo isso são essenciais para que a gente entenda como a gente pode servir. Porque nada mais é do que... O propósito nada mais é do que servir. Só muda a pessoa que nós estamos servindo e o local. Mas todos eles servem para servir. Inclusive, mais uma citação de Dona Helena, minha mãe: quem não serve para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ou seja, se você, independente do teu encargo, a missão final é servir. A motivação tem que ser servir. A motivação do fundo do coração tem que ser essa. Não tem que se aparecer, não tem que se mostrar os seus talentos. A gente, às vezes, encara o reino de Deus como um show de talentos, né? Então, se eu tenho uma voz bonita, eu preciso necessariamente estar no louvor, ponto final. Mas, na verdade, pode ser que Deus tenha me dado uma voz bonita para cantar, sim, para Ele em muitos momentos, mas não necessariamente esse seja o meu chamado. Então, é algo que a gente vai desenvolvendo, observando, sim, a nossa história, observando, até o autoconhecimento é super importante, mas mais do que isso é parar para ouvir o Senhor e entender os caminhos por onde Ele nos direciona. Exemplo, eu sempre vivi situações familiares bem complicadas, né? Sempre foi uma área onde eu tive desafios. E hoje eu vejo o Senhor me usando para falar com famílias. Então, pessoas que estão com problemas familiares, muitas vezes eu não as procuro, elas vêm até mim, conversam comigo e desabafam. E é interessante que, geralmente, quando a gente passa por uma situação dessas, né, a gente vai ficando mais e mais quebrantado. E quanto mais a gente passa por uma situação dessa, maior é
a nossa empatia e a nossa capacidade de auxiliar o outro naquela situação. Uma coisa é você ouvir falar sobre algo, outra coisa é você realmente calçar os sapatos, os teus pés de alguém que teve um caminho difícil. É muito diferente. Então, eu acho que esse é mais um sinal, assim, super importante, assim, para descobrir o propósito. Quer complementar? Eu concordo plenamente. Você é muito sábia, com o que você disse. E a nossa vida, desde a nossa infância, ela vai dar sinais, né, daquilo que você foi chamado, como sua missão de vida, como esse propósito, né? Então, como você disse, dons, talentos, tudo isso vai apontar o seu destino, tudo isso vai apontar a direção que você deve seguir, né? Então, no meu caso, eu, eu, eu eu consigo mapear o meu propósito justamente por causa, assim, daquilo que queima no meu coração e as habilidades que eu tenho, né? Então, assim, desde a minha infância, cara, eu quando eu pegava, assim, qualquer instrumento que você me desse na minha mão, eu ia E estudar até esse hoje? instrumento, e até hoje eu ia estudar esse instrumento e em 3 meses eu estava tocando muito bem. Só que assim, eu tinha. Hoje em dia eu não tenho essa mesma disposição que eu tinha aos meus 12 anos de idade, né? Então, eu para aprender a tocar teclado, eu passava enchendo o saco da minha família 7 horas por dia tocando e fazendo barulho. Então, em 3 meses eu estava tocando muito bem e eu já era um músico da igreja. E foi assim com os instrumentos que eu aprendi a tocar. Eu tenho uma facilidade muito grande no canto. E com o passar dos anos, outras habilidades foram surgindo, né? E tudo isso me apontou um caminho, me apontou. Gente, eu não tô me vangloriando dessas coisas, tá? Só estou me usando como exemplo. Então, isso me apontou um caminho que eu devia seguir. Então, eu entendo esse, esse, esse propósito de Deus na minha vida, que é ser um adorador, falar sobre adoração, manifestar a adoração, ministrar a adoração, ativar pessoas para a adoração. Esse é o meu propósito. E aí, você vai falar? Pode falar. Na verdade, eu vou te complementar. Uhum, Eu vejo que o teu chamado como adorador, né, como uma pessoa que conduz as pessoas à presença, está intimamente ligado ao teu propósito. E aí eu vou dar spoiler aqui, que a gente estava conversando sobre isso esses dias, que é falar sobre intimidade, que plantar o desejo e o fogo, né, aquele anseio pela intimidade com o Senhor. uhum, Então, veja, na prática, né, todos essas ferramentas que Deus foi depositando na sua vida, e com certeza deposita em muitos mais que estão assistindo aqui, é só um exemplo. A gente pode só falar do que a gente vive, né? Não pode falar do outro, em nome de Jesus. Então, tudo isso são habilitações que Deus foi te dando para que você chegasse ao fim do propósito, que é ensinar as pessoas como chegar na intimidade com Deus. Então, veja, não é só tocar o teclado por tocar o teclado, não é só cantar por cantar. Existe um propósito por trás. São N ferramentas, são formas que o Senhor trabalha e vai nos habilitando e vai nos ensinando, vai treinando a gente durante toda a trajetória, mas a finalidade é quantas
de vocês, e eu me incluo nisso, falando de intimidade com Deus, não despertaram para essa necessidade da intimidade durante períodos de adoração. Meu caso, eu despertei para a necessidade da intimidade conforme eu fui vivenciando ambientes de adoração onde eu senti a presença de Deus de uma maneira tão latente que eu não queria mais estar em outro lugar, eu não desejava, eu não queria mais sair dali, eu só queria mais. Então, é interessante como até tem uma música do João Alexandre que eu gosto muito, que fala um pouco sobre isso, que se chama O Tapeceiro, que ela fala que o tapeceiro é um grande artista que vai fazendo o seu trabalho, vai fazendo o tear dele e tal, e muitas vezes a gente não entende a obra da tapeçaria, mas aí você vira do avesso no final da obra e ela faz todo sentido. Então, muitas vezes, o nosso descobrir do chamado, essa trajetória até descobrir o propósito, ela pode ser um pouco confusa. Mas a partir do momento que aquele chamado, aquele propósito realmente se acende dentro do nosso espírito, não tem como voltar atrás. E tudo o que a gente passa a fazer passa a ser parte do propósito. A gente não faz mais nada fora disso, a gente não consegue mais, a não ser que a gente realmente esteja desalinhado. E até falando sobre desalinhamento, o pastor Isaac fez uma pergunta aqui, que é: o que fazer quando descobrir que estou fora do meu chamado? Então, se quiser completar esse seu raciocínio e depois responder a pergunta, vai ser bem legal. Tá bom. Só complementando o que você disse, que aí tudo na nossa vida concorre para nós cumprirmos o nosso propósito, né? Que aí entra o chamado, né? São as funções que nós desempenhamos para cumprir aquilo que nós fomos criados para fazer, né? E você pode repetir a pergunta? Eu não lembro. Como realinhar o chamado, né? O que fazer quando descobrir que estou fora do meu chamado? Certo. Aí é o seguinte, ó. Você precisa ser muito sensível à voz do Espírito Santo. Muito sensível, muito sensível. Primeiro, por que muitas vezes nós estamos com o chamado desalinhado daquilo que é o nosso propósito, daquilo que é a nossa missão, destino, da centralidade daquilo que o Senhor nos chamou para viver? Por que isso acontece? Acontece porque você foi movido pela necessidade, que é o que a Thalita estava falando. Então, quando nós somos movidos pela necessidade e nos vemos na obrigação de desempenhar funções porque nós temos capacidade de fazer, muitas vezes nós somos facilmente tentados a abandonar o nosso propósito para chamados que Deus não nos chamou. Então, cara, isso é tão comum. Eu vivi isso tantas vezes na minha vida. E assim, o que nós temos que fazer quando nos vemos nessa situação é, primeiramente, você encontrou uma palavra de Deus para sua vida. Quando nós estamos no tempo da ignorância, nós não somos cobrados por Deus por isso. Mas agora você recebeu uma palavra, né, de alinhamento. Então você tem uma responsabilidade com isso, de que você precisa fazer uma autoanálise. Na verdade, você precisa pedir ao Espírito Santo que te ajude a fazer uma autoanálise para entender se você está fora do seu chamado, de um chamado que concorra para o seu propósito. Então, uma vez que o Espírito Santo te mostrou aquilo que está desalinhado, você precisa entrar em arrependimento. Arrependimento. Por quê? Porque quando você está fazendo aquilo que o Senhor não te chamou para fazer, você está sendo independente.
Você está é, é, agindo na força do seu braço, assim como eu falei que foi o caso de Jacó. Então, entre em arrependimento e peça graça ao Senhor para alinhar isso. Porque, cara, você muitas vezes a gente vai ter que romper com pessoas. E é muito difícil isso. Muito difícil. Eu e a Thalita, a gente viveu isso algumas vezes nas nossas vidas, de ter que romper relacionamentos para viver o propósito. Tivemos que romper. Por quê? Porque aquilo é, é... E assim, tem sinais, tá? Existem sinais. Deus mostra sinais demais para a gente para que nós enxerguemos que estamos desalinhados. Então, se você está fazendo alguma coisa, seja na igreja ou fora da igreja, que traz peso para você, que tudo que é de Deus não traz peso, tá, irmãos? Onde Deus está não existe peso. Então, se algo que você está fazendo, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, está te trazendo peso, está te deixando entristecido, você não se sente bem fazendo, isso acaba com você, esse é um forte indício de que você está desalinhado no seu chamado. Então, você precisa voltar. E aí, você vai ter que depender da graça de Deus para voltar para o lugar onde Ele te chamou para estar. Você vai precisar da graça de Deus para enxergar onde você deve estar. Você vai precisar da graça de Deus para, muitas vezes, romper relacionamentos para poder agradar ao Senhor. Porque, irmãos, nós, quando esse tipo de coisa acontece, geralmente é por causa da necessidade, mas nós amamos as pessoas. E muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer para agradar pessoas. Então você está tirando a centralidade de Deus da sua vida e colocando a necessidade das pessoas no lugar de Deus. Então, se você não enxergar isso, você está destinado a ter maldição na sua vida. É para uma palavra forte, mas é isso. Você não fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você pode atrair maldições para sua vida. E aí você depende da graça de Deus para voltar ao lugar onde Ele te chamou para estar. Meu Prossiga. Deus. Eu ia, na verdade, complementar o que você estava dizendo, né? Muitas vezes a gente se sente tão confortável onde nós estamos, é um lugar conhecido, as pessoas são conhecidas, e aqui, quando a gente fala de romper relacionamentos, a gente está falando de casamento, não, tá? Isso daí é outro papo para outra live, Claro, para claro. outro aconselhamento. A gente está falando de alianças ministeriais, de muitas vezes a gente está servindo junto, de estar no ministério, de estar ali trabalhando para o reino. E às vezes se torna muito confortável ficar onde estamos também. Além do peso, eu vejo que esse conforto, tipo, você não se sente desafiado a melhorar. Você entra numa rotina muito grande, você para de se dedicar às disciplinas espirituais, ou então diminui consideravelmente. Também são sinais. Então, se você se dedicava à palavra de Deus, você começa a abandonar. Se você orava, você vai parando de orar, vai negligenciando as coisas que são fundamentais para a vida em Você prol entra no de um automático. ofício. Exato. Entra no piloto automático, vai lá, faz, acontece. E quantas vezes, né? Eu não sei vocês, mas a gente aprende a ser crente, gente. Com o tempo, anos e anos de sendo servos de Deus, a gente aprende. Então, a gente pode fazer muito no piloto automático. Por exemplo, ministrar adoração. É muito fácil para quem é
adorador? A gente aprende as músicas, a gente vai lá, canta, cita a palavra e ok. Mas aí, quando a gente deixa de convidar o Espírito Santo para governar sobre esses momentos, para conduzir esses momentos, é um risco muito grande da gente fazer as coisas só com base naquilo que a gente sabe, só no automático, porque a gente sabe fazer bem, então beleza. Então vou lá, faço. Vou lá, prego rapidão. Vou lá e beleza. E onde está a vida nisso, né? Onde está o fruto dessas coisas, né? A palavra diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. E se você está olhando para suas mãos e não está vendo frutos, não está vendo pessoas se convertendo, não está vendo pessoas sendo edificadas, ao seu redor está tudo um caos, enfim, tudo isso são sinais que você está desalinhado do Senhor. E aí é necessário esse tempo realmente de dedicação ao Senhor, de oração, para se realinhar. E não é uma questão de sair correndo para o chamado, não, gente. É claro que o tempo é algo precioso que a gente não pode desperdiçar, né? Dizem que é a moeda mais valiosa que tem. Mas se você está desalinhado, sujeite-se também a um tempo de cura. Pode ser que o Senhor te chame para um momento de cura onde você vai ter que parar um pouco e se aquietar e receber do Senhor, se encher de novo, para então ter forças para continuar. Mas as forças certas, não aquelas que são nossas, naturais, mas a força do Senhor mesmo. Poderoso. Esse tempo de cura é mais do que necessário. Se a gente for parar para falar aqui os problemas que nós tivemos com o desalinhamento ministerial, né, de chamado, nós poderíamos passar horas aqui falando, irmãos. Horas. E o tempo de cura foi essencial na nossa vida. Essencial. Se você não se abre para ser curado, você não consegue voltar para o propósito. Você não consegue voltar para o seu destino. E assim, existe uma coisa assim, que muitas vezes nós, por causa da nossa dureza do nosso coração, nós não queremos abrir mão do que nós estamos fazendo para nos alinhar ao nosso propósito, né, ao nosso destino. E por causa disso, Deus vai deixar de nos abençoar? Não. Deus não vai deixar de nos abençoar. Você pode ser abençoado por Deus, mesmo não fazendo aquilo que Deus te chamou primariamente para fazer. Porém, você não vai viver a totalidade daquilo que Deus desenhou para você viver, né? Mas a misericórdia de Deus ela é abundante, né? Ela é maravilhosa. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porém, eu te garanto que você abrir mão de algo que é precioso para você, mas que não está naquilo que Deus desenhou para você, pode te gerar coisas maravilhosas que você nunca imaginou que você pudesse experimentar na sua vida. Então, vale aqui a reflexão de você pedir, como eu disse, para o Espírito Santo te sondar, né? Sonda-me, Senhor, Ele conhece os meus pensamentos, sabe quando eu assento e quando me levanto. Então, peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração, para que você possa voltar. E aí, algumas coisas que vão indicar aquilo que você tem que fazer é o seguinte, cara, qual é a coisa na sua vida que você... essa pergunta é maravilhosa. Que você daria a sua vida para ver concretizado? Qual é a coisa
na sua vida, algo que queima, é tão latente no seu coração que você daria a sua vida para ver concretizado. Isso é um grande indicador daquilo que é o seu propósito. Uau. Então, peça para o Espírito Santo te mostrar isso. Peça para o Espírito Santo te mostrar. E ele certamente vai te ajudar a voltar para a centralidade da vontade de Deus para a sua vida. Amém. Quero citar uma palavra aqui. Estava falando sobre a vontade de Deus, né? E em Romanos 12, a gente vê lá no comecinho, né? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É como se fossem níveis, né? Onde a gente vai experimentar da boa, da perfeita, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Então, conforme a gente vai se alinhando com a vontade, a gente descobre que pode ir além do bom, pode ir além do agradável, até chegar ao que é perfeito. Então, é importantíssimo nos sujeitarmos a essa vontade, porque Deus não visa castigo quando Ele estabelece uma vontade sobre a nossa vida. Pelo contrário, Ele nos ama tanto e Ele nos desenhou de uma forma tão exclusiva e extraordinária que Ele sabe para que a gente funciona. Ele sabe para onde a gente vai funcionar melhor e onde a gente vai se sentir inteiro. E só dependendo dele que isso é possível. Então, fica aí a reflexão. Amém. Que bênção, que bênção. Deus está falando, né, gente? Bom, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer algum comentário, esse é o momento. Eu acho que o que foi proposto para hoje, Deus já ministrou nos nossos corações, né? Então, vamos abrir esse espaço. Se vocês também não tiverem dúvidas, amém. A gente pode orar sobre isso, né? Para que essas sejam sementes do Espírito Santo nos nossos corações. Não sei vocês, mas comigo o Espírito Santo falou bastante hoje, bastante. E é isso, irmãos. Vamos orando. Se o pessoal tiver dúvida, a gente responde na sequência. Amém. Pode orar? Posso orar. Espírito Santo, obrigado pela sua presença. Espírito Santo, como é bom ter o Senhor no nosso meio. Que quando o Senhor está, alguma coisa acontece. Quando o Senhor está presente, nós temos direção, nós temos palavra, nós temos alinhamento, nós temos alegria, nós temos paz. E obrigado, Senhor, porque eu vejo todas essas coisas sendo liberadas sobre as nossas vidas, Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que essa palavra seja plantada no coração dos meus irmãos que estiveram nessa live, os que vão assistir depois, Senhor. Que realmente essa semente possa cair em terreno, em solo rico, em um solo que é fértil, que possa dar frutos. Em nome de Jesus, Senhor, que os meus irmãos sejam estabelecidos no propósito daquilo que o Senhor desenhou para a vida de cada um deles. Que eles possam, Senhor, ter a sua identidade firmada no Senhor e que eles possam viver o propósito, que eles possam desempenhar o chamado e que eles possam agradar o Senhor em todas as coisas, que eles possam viver
a vontade perfeita do Senhor, em nome de Jesus, que, Senhor, eu quero te pedir que essas pessoas que ainda não descobriram o seu propósito, Senhor, elas possam ter o teu Espírito sondando o coração delas e as ajudando a discernir aquilo que o Senhor desenhou para a vida delas, que elas possam viver, Senhor, aqueles sonhos que estão desalinhados do propósito delas, Pai, que sejam alinhados em nome de Jesus. Senhor, que as coisas que os meus irmãos estão desempenhando, que estão desalinhadas, Pai, do chamado e do propósito, Senhor, que possam ser alinhados para que eles possam, Senhor, ter vida plena no Senhor, que eles possam ter alegria, Senhor. Eu vejo corações entristecidos, eu vejo corações que estão marcados por dor, Senhor, de desempenhar função que não foram chamados para fazer, ou que estão desalinhados do tempo que o Senhor desenhou, Senhor. Então eu quero te pedir, Pai, que a sua graça possa alcançar os meus irmãos, que eles possam ter, Senhor, discernimento, que eles possam ter força, renova a alegria e, Pai, dê a oportunidade para que eles possam alinhar as coisas no Senhor, em nome de Jesus, que a tua unção, Senhor, possa visitá-los, que a tua unção possa, Senhor, ensinar todas as coisas, que a tua unção quebre o jugo, em nome de Jesus, para que possamos viver a centralidade, Senhor, a totalidade daquilo que o Senhor desenhou para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá selado. Não tivemos dúvidas. Então, gente, se vocês tiverem dúvidas, comentem aí depois no Reels, a gente vai deixar salva a live. Então, podem comentar, a gente vai fazer tudo possível para responder. Obrigada por todos aqueles que estiveram presentes. Espero que todos levem consigo aí uma sementinha ardendo em chamas do Espírito Santo para que sua vida seja edificada. Amém. Bom, só fazendo um merchan aqui, né? Boa parte das coisas que nós falamos aqui estão no meu livro. Eu tenho um e-book que se chama O Extraordinário Flor do Rio de Deus. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, toca lá no link da bio do meu perfil, Jesus no Foco, e adquira a sua cópia. Um outro recadinho aqui, seminário DNA do Chaves do Reino, será no próximo mês, acho que é o dia 7. Então, as inscrições estão abertas. Irmãos, acaba muito rápido. Então, o seminário DNA é um seminário nível 2, que é do Cura e Libertação. E nós temos testemunhos extraordinários daquilo que o Senhor tem feito nesse seminário. Então, é a sua última chance de viver isso esse ano. Então, fica lá no link da bio do Chaves do Reino, faça a sua inscrição e que Deus abençoe sua vida. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer conversar um pouquinho com vocês, foi um prazer conversar com você, meu amor. Que Deus abençoe sua vida. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Deus abençoe. Amém.